Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro complementar das disposições finais e transitórias. Artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Artigo 2029. Até 2 anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238 e no parágrafo único do artigo 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, que foi a Lei 3.071 de 1916. Artigo 2030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente será feito nos casos que se refere ao parágrafo 4º do artigo 1228. Artigo 2031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Artigo 2032. As fundações instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste Código. Artigo 2033. Salvo disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. Artigo 2034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Artigo 2035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidos no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada a forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar os preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. Artigo 2036. A locação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Artigo 2037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referente a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.
Artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior e leis posteriores. Parágrafo 1º. Nos aforamentos a que se refere este artigo, é defeso: inciso 1, cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. Inciso 2, constituir subenfiteuse. Parágrafo 2º. A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Artigo 2039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior é por ele estabelecido. Artigo 2040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso 4 do artigo 827 do Código Civil anterior, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1745 deste Código. Artigo 2041. As disposições deste Código relativas à ordem de vocação hereditária, artigos 1829 a 1844, não se aplica à sucessão aberta antes da sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior. Artigo 2042. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão, no prazo de 1 ano, após a entrada em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do Código anterior, se no prazo o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta legítima, não subsistirá, portanto, a restrição. Artigo 2043. Até que por outra forma se disciplinem, continuem em vigor disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constando de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados por este Código. Artigo 2044. Este Código entrará em vigor 1 ano após sua publicação. Artigo 2045. Revoga-se o Código Civil anterior e a primeira parte do Código Comercial de 1850. Artigo 2046. Todas as remissões em diplomas legislativos aos códigos referidos no artigo antecedente consideram-se feitas às disposições correspondentes deste Código. Brasília, 10 de janeiro de 2002. Fernando Cardoso, presidente.